Ai, 66, o clube do meu coração. É por ti que eu dou a vida, é por ti que eu dou a vida, força mágica união. Os unionistas, bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Começando então pelo futsal, em que os nossos benjamins disputaram um jogo no pavilhão dos parceiros contra a União Desportiva de Santiago e os nossos petizes participaram num torneio realizado no pavilhão da Pucariça, onde defrontaram a própria Pucariça, a ACRD, o Ouriçal e a Borinhosa. Futsal diretamente para o basquetebol de formação, que as nossas sub-16 femininas perderam com a NDA Pombal por 62-26 e os nossos sub-16 masculinos venceram o Gumirães por 67-23. A equipa sénior de basquetebol venceu o Val de Cavala por 70-60, mas ainda assim, a nível classificativo, terminou agora nesta segunda fase na segunda posição, com 8 vitórias e 2 derrotas, e acabando com 18 pontos, os mesmos que o Portimonense, mas acabou a subir o Portimonense pelo confronto direto. Fica aqui, penso que um pequeno sentimento de injustiça, olhando até para, por exemplo, para a diferença de pontos marcados e sofridos, em que tivemos um saldo positivo 128 e o Portimonense apenas de 47, e depois também até pelas próprias derrotas contra o Portimonense. Mas pronto, tivemos 2 jogos contra eles e não conseguimos vencer nenhum. Não há muito a fazer. Passando do basquetebol para o futebol de formação, começando pela nossa equipa de sub-10, equipa B, que perdeu com o Marrasco por 5-3, depois a nossa equipa A de sub-10, que venceu a equipa conjunta da Ilha Igal por 8-3. Os sub-11 venceram a Castanheira de Pera por 11-3, a equipa B de sub-12 perdeu com as Meirinhas por 7-3, a equipa de sub-13 Futebol 7 venceu o Peniche por 8-4, a equipa de sub-13 Futebol 9, equipa B, perdeu com a Grape por 3-1, depois a equipa de sub-13 Futebol 9, equipa A, que venceu os Marralos por 9-0. Os nossos iniciados C venceram a Ilha B por 5-2 e terminaram esta segunda fase do grupo B da primeira divisão de iniciados da F-Leiria na segunda posição, com 16 pontos em 7 jogos, apenas atrás do Santa Mar. Os nossos iniciados B venceram Alvaiazer por 7-0 e encontrou-se na quarta posição da divisão de honra da F-Leiria, com 47 pontos em 23 jogos. Os iniciados A empataram a 0 com o Barreirense e mantêm a mesma segunda posição desta segunda fase de manutenção, agora estando com apenas 3 pontos a maior sobre os lugares de descida. Os juvenis B venceram o Vieirense por 3-0 e mantêm a liderança na divisão de honra da F-Leiria, agora com 64 pontos em 23 jogos, e o Caldas continua a ser, como sempre, o principal perseguidor, continuando apenas a 1 ponto. Os juvenis A somaram uma vitória importantíssima contra o Vitória de Setúbal, tendo vencido por 4-2, estando neste momento na sexta posição entre 8 equipas, com 12 pontos em 10 jogos, e estando agora também apenas a 1 ponto dos lugares de manutenção, numa série que está a ser bastante equilibrada, onde o primeiro e o último classificado estão apenas separados por 6 pontos. Os nossos júniores perderam 1-0 contra o Sintrense. Os nossos júniores perderam com o Sintrense por 1-0, mantêm o segundo lugar e garantem que não caem garantidamente para o quinto lugar, que é um lugar de descida garantida, quer dizer, mas ainda estão com 6 pontos de vantagem, faltando 9 por disputar sobre o quarto lugar, que ainda pode dar a descida de divisão, dependendo também das outras séries. Os nossos veteranos viram o seu jogo com o Estrela do Mar adiado para a data ainda a definir. Passando então finalmente para a equipa sénior de futebol, que se deslocou a Santa Maria da Feira para jogar com o Feirense e acabou por perder por 1-0, com o gol de Henrique Joco aos 38 minutos. Num jogo que acaba por ser também um pouco de reflexo daquilo que foi esta temporada, contra os últimos classificados. Parece que temos aqui alguma
coisa que não nos permite fazer aquelas exibições convincentes. Pois o Feirense, através de uma bola parada, acabou por chegar ao gol e depois então ainda mais do mesmo, com a equipa a demonstrar alguma falta de acutilância ofensiva para conseguir criar verdadeiramente perigo. O Feirense também precisava muito desta vitória para ainda sonhar com a manutenção e acaba também por ser um jogo normal, por assim dizer, uma vez que já temos a manutenção garantida. Neste jogo, Leandro Antunes chegou à centena de jogos de castelo ao peito pela equipa sénior, tendo 21 golos marcados e 9 assistências, e ficando marcado por aquele gol decisivo contra o Braga B na subida de divisão. Entra assim também num lote de restrito de 39 jogadores a chegarem a essa marca de jogos, sendo ainda o 15º maior goleador da história do clube e o 5º português. Isto pelo cruzamento de dados entre o que está no museu do clube e o que é possível encontrar em dados online. E de referir também que o Lucho Vega chegou aos 30 jogos de castelo a peito, onde até o momento fez 5 gols e 6 assistências. A nível de reencontros, tal como já tinha acontecido na primeira volta, Felipe Almeida e João Paredes, os dois que entraram no decorrer do jogo, mais propriamente na segunda parte. Para além destes dois, houve um reencontro com mais 3 elementos que pertenceram à equipa técnica leiriense em 2009-10, sendo estes Julito Vidigal como treinador principal, Fernando Morgado como treinador adjunto e Tomás Silva como treinador de guarda-redes, as mesmas funções que desempenham agora no Feirense. Já a nível classificativo, este resultado acabou por não mudar grande coisa, uma vez que conseguimos manter o 11º lugar com os mesmos 39 pontos. Partindo então para a antevisão do próximo jogo, que será o último em casa esta temporada, onde iremos receber o Académico de Viseu, duas equipas que já não têm objetivos para cumprir, por assim dizer. Já não podem descer, mas também já não podem subir. Será um jogo que acredito que para ambas as equipas já preparar a próxima época, testar os jogadores e ver o que dá. A nível histórico, em 29 partidas, a União de Leiria venceu 13, empatou 6 e perdeu 10. Já no fator casa, com 9 vitórias em 14 jogos, 4 empates e apenas uma derrota. Vamos então para a eleição do melhor da semana. É boa maldição, juntos e democracia, temos Leiria na segunda divisão. O melhor da semana vai então para a vitória da nossa equipa de juvenis A em futebol, que permite dar aqui um novo alento na luta pela manutenção na primeira divisão nacional do escalão. E como sempre, para terminar, muito mais que um clube, a União Desportiva de Leiria é um modo de vida.